Fala, meu povo, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo por aqui e hoje continuando o nosso estudo para o concurso do TJ do Ceará. Resolveremos 5 questões da banca Sebrasp da temática Direito Administrativo. Falaremos de 2 pontos do edital, fontes e também a parte de administração pública, que está logo no início do nosso conteúdo programático. Então, sem perder tempo, vamos lá. Eu só peço para que você deixe o seu like por gentileza e, se possível, também ative a inscrição aqui no canal. Assim você nos ajuda e muito, pessoal. E um outro destaque, eu deixo o convite para que você se torne membro do nosso canal por R$ 4,99 mensais. Dessa forma, terá acesso a alguns vídeos exclusivos e também aos nossos mapas mentais. Recados dados, vamos ao conteúdo. Questão de número 1. Assinale a alternativa correspondente à fonte do direito administrativo, que consiste no conjunto de textos científicos que buscam examinar, sistematizar e criticar o direito positivo. Letra A, a lei. Letra B, a doutrina. Letra C, a jurisprudência. Letra D, o tratado internacional. E letra E, os princípios gerais do direito. 5 segundos e já voltamos. Bom, então vamos lá. Antes do gabarito, precisamos fazer uma rápida revisão teórica. Lembrando que a aula completa está disponível aos membros. Lá na aula disponível aos membros, comentamos sobre as fontes. Pessoal, para a sua prova, e de modo aqui mais rápido, apenas para revisar, grave o seguinte: as fontes podem ser de 2 tipos no direito administrativo. Temos aqui o tipo de número 1 e também o tipo de número 2. Na primeira ponta teremos as fontes formais, diretas, primárias ou ainda, a Sebrasp já cobrou essa nomenclatura, fontes principais. Todas estas expressões são sinônimas e indicam a mesma coisa, certo? E do outro lado temos fontes materiais, indiretas ou ainda secundárias. Novamente, todas expressões sinônimas. Quando falamos em fontes formais, diretas, primárias ou ainda principais, estamos diante de um momento em que o direito está posto. A lei foi efetivamente criada e temos aqui o direito positivado, ou seja, aquele direito que foi efetivamente criado. Por isso que falamos em um direito positivado. O direito está posto no nosso ordenamento jurídico. Para o direito administrativo, são fontes formais diretas ou ainda primárias as leis. Galera, leia leis em sentido amplo, aquelas confeccionadas pelo Poder Legislativo e também as que forem editadas, por exemplo, pelo Poder Executivo. A título de exemplo, poderíamos mencionar uma medida provisória. Então, são fontes formais diretas ou ainda primárias a Constituição Federal, as leis, estamos falando em lei ordinária, lei complementar e também medida provisória, e por fim, os atos normativos administrativos, como por exemplo, regulamentos, portarias e por aí vai. Então aqui estamos diante das fontes formais diretas, primárias ou principais. Por outro lado, temos o grupo de número 2, as fontes materiais, indiretas ou secundárias. Elas ajudam, galera, a influenciar o legislador. Então, através deste grupo de fontes, o legislador pode ser influenciado e, ao criar determinada norma, poderemos ter ali alguma passagem, alguma referência a estas fontes materiais, indiretas ou secundárias. Então, vamos identificar quais são estas fontes. Temos aqui os princípios gerais do direito, a jurisprudência, a doutrina e, por fim, os costumes. Então, estas são as fontes materiais, indiretas ou ainda podemos chamar de secundárias. Princípios são aquelas ideias gerais, diretrizes que vão orientar determinado ramo do direito, no nosso caso, do direito administrativo.
Já em relação à jurisprudência, temos aqui decisões reiteradas sobre determinado assunto. Geralmente, estas decisões são dos tribunais. A doutrina vai identificar ali um conjunto de textos e artigos científicos que serão confeccionados pelos estudiosos. E por fim, temos a ideia dos costumes. Por aqui estamos diante de práticas reiteradas que ocorrem diante de determinada sociedade. Para gravar, lembre desse macete aqui, ó. Príncipe Judoco. Existe um erro de grafia proposital, ok? Então vamos lá. São fontes materiais indiretas ou secundárias o nosso príncipe Judoco. Príncipe de princípios gerais do direito. Este Ju aqui, ó, de jurisprudência. O do de doutrina e o co de costumes. Beleza? E não esqueça que as leis correspondem às fontes formais, diretas, primárias ou ainda podem ser chamadas também de principais. Com essa rápida revisão, bora responder à questão. O item está falando de fonte do direito administrativo e comenta no texto o seguinte, que consiste no conjunto de textos científicos que buscam examinar, sistematizar e criticar o direito positivo. Falamos agora sobre isso, pessoal. Quando mencionamos a doutrina, eu comentei que são aqueles estudiosos que criam seus textos e artigos científicos, contribuindo no universo jurídico, no nosso caso específico, no universo do direito administrativo. Por conta disso, o gabarito é letra B de bola. Avançando um pouco mais, questão de número 2, também da Sebrasp. O direito administrativo é um conjunto de normas e princípios que rege a atuação da administração pública. Assinale a opção que indica apenas as fontes do direito administrativo. Então já localizamos o tema, né? Fontes do direito administrativo. Letra A. Lei, jurisprudência, normas e regras. Letra B. Costumes, regras, jurisprudência e normas. Letra C. Jurisprudência, costumes, lei e doutrina. Letra D. Normas, lei, doutrina e regras. Letra E. Lei, normas, jurisprudência e doutrina. 5 segundos e já voltamos. Para resolver esta questão, basta conhecer este esqueminha aqui, ó. São fontes do direito administrativo estes dois grupos. Temos as fontes formais, diretas ou primárias, e aquelas fontes materiais, indiretas ou secundárias. A prova facilitou a nossa vida e não cobrou esta classificação. Ela só quer saber quais são as fontes, de modo geral, do direito administrativo. Então temos as leis, em sentido amplo, os princípios gerais do direito, a jurisprudência, a doutrina e, por fim, os costumes também. Então temos um macete aqui, ó, príncipe Judoco, né? E poderíamos até colocar a lei do príncipe Judoco. Lei, as leis em sentido amplo, o príncipe de princípios gerais, o ju de jurisprudência, o do de doutrina e o co de costumes. Vamos agora identificar o gabarito. Letra A. Lei é sim uma fonte, jurisprudência também é uma fonte, normas e regras, não. Letra B. Costumes é fonte, regras não, jurisprudência é uma fonte e normas não. Letra C. Jurisprudência, costumes, lei e doutrina. Bingo! Encontramos o nosso gabarito. De fato, aqui estamos diante das fontes do direito administrativo. Essas são inquestionáveis, pessoal. Jurisprudência, costumes, a lei e, por fim, a nossa doutrina. Letra D. Normas não, lei sim, doutrina também e regras não. E letra E fala em lei, beleza, normas não, jurisprudência e doutrina sim. A única que atende perfeitamente o que estudamos é a letra C, de casa. Avançando, questão 3 também fala das fontes do direito administrativo. Aliás, esta é a última questão de fontes que veremos por aqui. Vamos lá. As fontes do direito administrativo brasileiro incluem: item 1,
a Constituição Federal. Item 2, a jurisprudência. Item 3, as leis. Item 4, a doutrina jurídica. Item 5, as normas regulamentares dos estados estrangeiros. 5 segundos e já voltamos. Bom, mais uma vez, basta que você saiba este mapa mental. São fontes as leis, em sentido amplo. Estas são fontes formais, diretas ou também chamadas de primárias. E temos ainda as fontes materiais, indiretas ou secundárias. São os princípios, jurisprudência, doutrina e costumes. O item 1 fala de Constituição Federal. De fato, Constituição Federal é uma fonte formal, direta ou primária. Está neste ponto aqui, das leis em sentido amplo. Envolve, portanto, a Constituição, lei ordinária, lei complementar, medida provisória e até mesmo atos normativos administrativos. O item 1 está correto. Bom, antes de continuar, técnica de prova. Sabemos que o item 1 está correto, então vamos ao enunciado. Estão certos apenas os itens. Bom, se o item 1 está correto, precisamos identificá-lo aqui nas respostas. Portanto, a letra E não pode ser o gabarito porque não trouxe no texto o item de número 1. O mesmo ocorre com a letra B de bola, certo? Porque não temos a presença do item 1 e sabemos que ele está correto. Vamos analisar o item 2, que fala da jurisprudência. Jurisprudência é uma fonte do direito administrativo, mais especificamente ainda, uma fonte material, indireta ou secundária. Mais uma vez, pessoal, técnica de prova. Precisamos ter no nosso gabarito, nas assertivas, pelo menos o item 1 e o item 2. Com isso, a alternativa A não pode ser o gabarito porque não trouxe o item de número 2. O mesmo ocorre com a alternativa C. Ela não trouxe o item 2 e sabemos que item 1 e item 2 estão corretos. Dessa forma, avaliando apenas 2 itens, já descobrimos que o gabarito é letra D de dado. Vamos continuar com os outros itens. O 3 fala de leis. Vimos que leis, em sentido amplo, corresponde sim a fontes do direito administrativo. São fontes formais, diretas ou primárias. Item 3 está correto também. Item 4, doutrina. Pessoal, falamos que doutrina é uma fonte do direito administrativo e está na prateleira das fontes materiais, indiretas ou secundárias. Com isso, o item 4 também está correto. E o 5 fala em normas regulamentares de estados estrangeiros. Não vimos este ponto no nosso esquema. Portanto, normas regulamentares de outros países não são fontes do direito administrativo. Com isso, o item 1, 2, 3 e 4 estão corretos e o gabarito ficou letra D de dado. Avançando, chegamos à questão de número 4. Mudamos a temática. Vamos falar agora de administração pública e, mais precisamente ainda, os sentidos desta expressão. Vamos lá. Quando empregada para designar os órgãos e entes que desempenham atividade administrativa, a expressão administração pública tem sentido. Letra A, subjetivo ou orgânico. Letra B, político. Letra C, funcional. Letra D, objetivo. E letra E, dinâmico ou contemporâneo. 5 segundos e voltamos com uma rápida revisão teórica e depois com o gabarito. Então, bora lá, vamos fazer uma rápida revisão. Lembrando que a aula completa está disponível aos membros, tá? Por aqui passaremos mais rápido. Quando falamos em administração pública, eu preciso que você entenda que ela pode ser analisada em 2 sentidos. O primeiro é no sentido formal, subjetivo ou ainda orgânico. Galera, todas as expressões são sinônimas e indicam a mesma coisa. Portanto, a dificuldade por aqui é que você grave cada um destes sinônimos, certo? Então, aqui temos o nosso primeiro sentido. Lá na outra ponta, temos o sentido material, objetivo ou ainda funcional.
Então, a administração pode ser analisada nestes dois sentidos. A nossa missão é entender cada um deles a partir de agora. Quando falamos em sentido formal, subjetivo ou orgânico, estamos preocupados em analisar quem é a administração e não o que ela faz, pessoal. Então, queremos por aqui verificar quem compõe a estrutura da administração pública. Memorize o seguinte: em sentido formal, subjetivo ou orgânico, a administração pública é o conjunto de agentes, de entidades, no caso pessoas jurídicas, como por exemplo, as fundações públicas, as autarquias, as sociedades de economia mista e, por fim, as empresas públicas. Temos que também faz parte da administração pública, em sentido formal, subjetivo ou orgânico, os órgãos públicos. Então, recapitulando, a administração pública em sentido formal, subjetivo ou orgânico corresponde ao conjunto de agentes, entidades e órgãos públicos. Então, veja só, para você não esquecer mais isso. Lembre-se do for, suor, ou seja, sentido formal, subjetivo ou ainda orgânico. Neste sentido, a administração pública, o que nos interessa é a sua estrutura. Quem compõe o quadro da administração? Vimos que a administração pública é um conjunto de agentes, entidades e órgãos públicos. Beleza? Então, essa é a primeira ideia por aqui. Agora, lá na outra ponta, precisamos analisar a administração num outro sentido. Sentido material, objetivo ou ainda funcional. Bom, se na primeira etapa falávamos da estrutura, agora vamos identificar o que essa galera aqui, os agentes, as entidades e os órgãos, desempenham na prática. Então vamos analisar o que faz, o que é feito pela administração pública. Por aqui temos que a administração pública, esse conjunto de agentes, entidades e órgãos, irá desempenhar a função, a atividade administrativa. Ou seja, alguns exemplos de atividade administrativa. Temos a ideia de serviço público, então prestação de um serviço público, polícia administrativa, vamos estudar mais à frente, que deriva daqui o poder de polícia. Temos ainda a ideia de fomento, são estímulos concedidos pelo Estado, tá? E por fim temos a intervenção. Então todos são exemplos de atividade administrativa. Agora, o mais importante é que você saiba que no sentido material, objetivo ou funcional, estamos preocupados com o que é feito, o que a administração pública desempenha na prática. E para você não esquecer também, associe a MOFO. Ou seja, galera, o sentido material, objetivo ou funcional, neste sentido, vamos observar o que é feito, o que faz a administração, o que ela desempenha. E temos por aqui que ela vai desempenhar a função administrativa. Beleza? Bom, revisão feita, vamos voltar à questão. Perceba que ela está falando, quando empregada para designar os órgãos. Estamos falando de estrutura. E também comenta de entes, que desempenham atividade administrativa. A expressão administração pública tem o sentido. Então, estamos falando neste sentido aqui, analisando os entes, as entidades e também os órgãos. Portanto, estamos falando na administração pública no sentido do for, suor. Ou seja, sentido formal, subjetivo ou orgânico. Estamos analisando a estrutura da administração pública. E lembrando que a estrutura é formada por um conjunto de agentes, pessoas físicas no caso, entidades, aqui temos as pessoas jurídicas, e por fim, os órgãos públicos. Com isso, galera, o gabarito só pode ser a letra A. No sentido de estrutura, que vai designar os órgãos e os entes, temos aqui a ideia de administração pública no sentido subjetivo ou ainda orgânico.
Sentido político, não analisamos. A letra E, sentido dinâmico ou contemporâneo, também não. A letra C e a letra D falam do mesmo sentido, deste daqui, ó. Ela cita sentido funcional e também sentido objetivo. Por aqui precisamos analisar o que faz a administração pública. No caso, desempenha atividade administrativa, certo? É por isso que não pode ser o gabarito, porque o item falou de órgãos e também de entes, ou seja, quer saber da estrutura, da composição da administração pública. O gabarito, portanto, ficou letra A. Vamos agora para a nossa última questão, também da Sebrasp. No que diz respeito à administração pública, às fontes do direito administrativo, à organização administrativa da União, à Lei nº 8.112 de 90 e aos poderes administrativos, julgue o item que se segue. Em sentido subjetivo, formal ou orgânico, a administração pública consiste num conjunto de órgãos, entidades e agentes estatais no exercício da função administrativa do Estado. Já a administração pública em sentido objetivo, material ou funcional, designa o conjunto de atividades administrativas exercidas pelo Estado para a consecução dos interesses coletivos. 5 segundos e já voltamos. Galera, embora a prova de vocês seja de múltipla escolha, eu trouxe este item aqui para assinalar certo ou errado, porque é um tema que cai bastante na banca Sebrasp, ok? Então, bora que bora. Vamos aproveitar o item para revisitar o conteúdo. Quando falamos em sentido aqui, ó, sentido subjetivo, formal ou ainda orgânico, comentamos que nestes sentidos, que são todos sinônimos, a administração pública consiste num conjunto de agentes, entidades e também de órgãos. E é justamente isso o que a questão nos traz. Ó, sentido subjetivo, formal ou orgânico, a administração pública consiste no conjunto de, vamos lá, órgãos, beleza, órgãos está aqui, ó. Entidades está nesta parte. E agentes estatais, perfeito, a ideia de agentes públicos, no exercício da função administrativa. Perfeito. Neste primeiro olhar, neste primeiro sentido, estamos diante da estrutura da administração. Até aqui o item está irretocável. Vamos para a segunda parte deste enunciado. Já a administração pública em sentido objetivo, material ou funcional, estamos nesta parte agora, ó. Conjunto de atividades administrativas exercidas pelo Estado. Exatamente, pessoal. Neste segundo sentido, material, objetivo ou funcional, o nosso olhar é para a função ou ainda a atividade desempenhada pela administração pública. No nosso caso, temos que a administração pública, neste sentido, desempenhará a função administrativa ou a atividade administrativa. Então, é o que diz neste trecho da questão. Por conta disso, o nosso gabarito só pode ser a correção deste item. Ele trouxe nos dois casos a definição perfeita de administração pública em sentido formal, subjetivo ou orgânico e também fez correta menção ao sentido material, objetivo ou funcional. Beleza? Então não esqueça. Administração pública em sentido formal, subjetivo ou orgânico, o nosso olhar é para a sua estrutura, conjunto de agentes, entidades e órgãos. Em relação ao sentido material, objetivo ou funcional, precisamos olhar a atividade desempenhada. Neste caso, a administração pública desempenhará a função administrativa. Maravilha? Bom, pessoal, então é isso. Assim resolvemos mais 5 questões e matamos outros 2 tópicos do edital. Vimos a parte de fontes do direito administrativo e também a administração pública. Eu espero que vocês tenham gostado e em breve voltaremos com mais conteúdos aqui no canal.
Desejo a todos bons estudos, fiquem com Deus, até a próxima e eu fui!